Olá, geniais criadores de gambiarras, eu sou Leandro Felipe e finalmente eu consegui juntar todos os materiais necessários para realizar um sonho de infância. Quando eu era criança, o meu pai me levava para visitar alguns parentes de outra cidade e eu via os famosos arcades, que eu sempre conheci como fliperama, que são aquelas máquinas bem antigas que você comprava fichas, colocava a ficha dentro delas para te dar um crédito e você poder jogar o tempo que você sobrevivesse com as vidas que o jogo te disponibilizava. Tinha algumas versões que eram por tempo, você poderia jogar 20 minutos, uma hora, dependendo de quanto você tinha no bolso para poder comprar fichas. E finalmente eu consegui juntar tudo que eu preciso para montar o meu próprio arcade caseiro, que nas minhas últimas pesquisas eu vi que a galera tem chamado de bar top. Eu não sei porquê, mas eu acabei adotando esse nome nesse vídeo. Então chega de enrolar, vamos embora pro vídeo, porque eu quero te mostrar como eu construí o meu próprio arcade no melhor estilo criadores de gambiarras. É logo depois da vinheta, vai! O coração do nosso arcade vai ser um Raspberry Pi. Eu estou usando essa plaquinha aqui que eu já usei em muitos projetos do canal e eu acho que dessa vez ela vai ser num projeto definitivo, né? Apesar que eu tenho outras também, mas enfim. Tá aqui já com cartão de memória com alguns jogos. Deixa eu ver se meu telefone foca para você ver direitinho. Prontinho, já tá com alguns jogos e já tá toda configurada. E esse é o monitor que eu pretendo usar no projeto. Já tem muito tempo que ele está jogado aqui na minha oficina. Eu não me lembro se ele está funcionando. Eu sei que alguém me deu de presente e eu conservei ele um bom tempo aqui. Preciso dar uma limpeza. E já tenho dois problemas. O primeiro é esse tipo de encaixe aqui, ó. Eu não sei que tipo de encaixe é esse para poder ligar o monitor. Não tenho esse pino. A fonte de energia que eu tenho não tem esse pino aqui. Então eu vou ter que eliminar. Não é uma coisa tão ruim porque eu já pretendo ligar tudo numa fonte de PC mesmo. E a outra questão é essa daqui. Eu tenho que arrumar... Aliás, eu tenho, né? Não tenho que arrumar, eu já tenho já. É um adaptador para converter isso aqui para HDMI, que é o encaixe do Raspberry Pi que eu vou usar. Mas enfim, vamos fazer essa modificação aqui primeiro para ver se o monitor está funcionando. Pelo menos eu sei que o monitor funciona com uma tensão de 12 volts e 3 amperes, como está dizendo aqui. Isso já é uma coisa boa. Bom, isso daqui já é bom, pelo menos eu já sei quanto que eu preciso de energia para fazê-lo funcionar. E agora é hora da verdade. Vamos embora testar para ver se ele realmente funciona. Como eu falei, o monitor funciona com 12 volts, não é? Então eu vou fazer os testes usando a minha fonte de bancada, onde eu já coloquei 12 volts. Vamos lá então, vamos fazer isso agora. Eu vou conectar aqui a garrinha positiva no fio branco, que eu acho que o fio branco é o terminal positivo, e a garrinha preta no terminal negativo. Opa, vamos embora ver. E olha só, não é que ligou? Que maravilha! Que beleza! Bom, então já temos um monitor para conectar o nosso Raspberry. Vou dar uma limpeza nessa tela, né? Tá meio suja. Também vou usar, como você já deve ter visto, essa fonte aqui, ó. Uma fonte para computador que entrega várias tensões, como por exemplo 12 e 5 volts. 12 volts eu vou usar para alimentar o monitor. E vou usar 5 volts para alimentar o Raspberry. Ou seja, vou conseguir alimentar tudo com uma fonte só. E a estrutura principal do nosso bar top, do nosso arcade, eu vou usar essas madeiras aqui, que eram de um armário de cozinha que jogaram fora alguns dias atrás. É uma madeira chamada MDP. Você pode ver que é uma madeira que ela é tipo que esfarela. É como se fosse um aglomerado de vários pedacinhos de madeira. Eu ia pegar na internet um molde de um bar top. Ia imprimir, colar sobre a madeira e recortar. Mas eu desisti da ideia e resolvi fazer do meu jeito mesmo. Eu vou fazer a minha versão do meu jeito e vamos ver se vai ficar legal. Tomara que fique. Até que ele não vai ficar tão pequeno não. Bom, pelo menos assim tá parecendo que não, né? Não sei. Eu não sei não, hein? Esse negócio de usar molde eu tô começando a ficar assustado, hein? E agora eu vou cortar seguindo essas linhas e vou usar essa peça como molde para fazer mais uma.
Eu usei o monitor como molde principal e basicamente desenhei uma estrutura de madeira em volta dele. Lembrando que eu não tenho ferramentas de madeira para fazer isso aqui não, tô fazendo tudo do meu jeito na base da gambiarra, literalmente, hein? Então agora a minha próxima missão é reforçar essa estrutura e dar um jeito de colocar aqui os botões onde vai ser feitos os comandos dos jogos, fechar essa frente aqui. E eu também cortei um pedacinho de madeira para ser colado aqui. E é ele que vai dividir os alto-falantes que vão ficar aqui em cima, um de cada lado. Bom, eu vou colar aqui de uma vez e vamos ver o que vai dar, né? Qualquer coisa eu coloco um acabamento por baixo para esconder essa abertura que ficou aqui, que eu devia ter cortado um pouquinho maior, mas enfim. E depois de fazer uma boa parte da estrutura, como por exemplo a porta de acesso à parte eletrônica do nosso bar top, o passo seguinte vai ser fazer o joystick. Eu vou usar essa plaquinha aqui, que é conhecida como Zero Delay. Ela é basicamente um joystick comum, onde você pode posicionar os botões da forma que você quiser. Eu gosto muito de usar essa placa porque ela é bem fácil de configurar e não tem muito segredo não. E eu vou usar o kit completo, que é a placa com os botões, os fios para fazer as conexões e o cabo USB que será conectado no Raspberry Pi. Então o próximo passo é adaptar tudo isso nesse pedaço de madeira aqui. Eu já recortei ele no tamanho certo para ser encaixado no projeto. E também já ia esquecendo de uma coisa, que é esse joystick. Eu conhecia como manete na minha época de criança, né? E é só furar mesmo a tábua e encaixar tudo. E eu vou fazer isso agora. E para ligar a fonte ATX, não basta apenas conectá-la na tomada. Eu preciso fazer a combinação de alguns fios, que na verdade é esse fio verde com qualquer um dos fios pretos. Se eu ligar um diretamente no outro, a fonte ATX vai ligar assim que eu colocá-la na tomada. Então para resolver esse problema eu vou usar esse pequeno interruptor aqui. Deixa eu dar um foco na câmera, pera aí. Esse pequeno interruptor. Então eu vou fazer um furo aqui na lateral, encaixar esse interruptor e soldar os fios. Eu já construí o sistema de som do nosso arcade. Ele é feito basicamente com dois alto-falantes e a plaquinha amplificadora PAN 8610, que é essa plaquinha bem pequenininha aqui, que apesar do tamanho é potente pra caramba. E eu também coloquei um potenciômetro apenas para controlar o volume, porque eu não quero que fique no volume máximo sempre. Eu vou mostrar para vocês basicamente como vai ser o funcionamento disso tudo e não tem muito segredo. Eu já fiz um vídeo mostrando como usar essa plaquinha aqui e eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição caso você tenha curiosidade para saber. Aliás, eu até construí um amplificador de som bem potente com ela. Aqui eu coloquei um cabo P2 para ser conectado
na saída do Raspberry Pi e eu vou conectar no meu smartphone só para você ver como que fica o som. E apesar do tamanho, essa plaquinha funciona com 12 volts, então já me adianta muita coisa. Vamos lá, vou conectar aqui na minha fonte de bancada e olha, eu consigo fazer um ajuste bem fino, hein? Esse potenciômetro que eu estou usando é de 1K. Ó. Fica um som muito limpo, muito bom mesmo. E agora o próximo passo é adaptar ela na fonte ATX. Eu tenho aqui 2 fios que eu já soldei diretamente na placa, porque eu tenho um certo trauma dessas plaquinhas de arrebentar as trilhas dela. Mas enfim, eu já deixei soldado, eu poderia ter soldado diretamente os fios da própria fonte, mas eu preferi fazer desse jeito. E aqui o fio roxo corresponde ao terminal positivo e o fio preto ao terminal negativo. Então basta soldar na fonte. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um dos fios amarelos da fonte ATX e vou soldar nesse fio roxo. O fio amarelo da fonte ATX entrega 12 volts. E o fio preto em qualquer um dos fios pretos da fonte. E assim eu vou conseguir alimentar essa pequena plaquinha e vou conseguir ouvir os sons do jogo. Para dar um bom acabamento para os alto-falantes, eu usei uns pedacinhos de tela. Essas telas de metal, aço inox, se eu não me engano, elas são usadas em proteções de janela, coisas do tipo. E uma coisa muito interessante que eu já estava me esquecendo é que o adaptador VGA para HDMI tem uma saída de áudio. Então eu posso conectar o pino P2 que vai direto para a plaquinha PAN 8610 e ele vai pegar o som que vai sair do Raspberry Pi e vai jogar para os alto-falantes. Pelo menos até agora eu acho que é isso que acontece, porque quando eu usava esse adaptador no meu notebook, eu conectava o fone de ouvido aqui. E agora o próximo passo é adaptar o Raspberry Pi aqui dentro. E também preciso pensar numa forma de refrigerar tudo, até porque o Raspberry ele aquece muito. Então eu tenho que criar uma maneira de resfriar com uma boa ventoinha. Eu sei que muita gente vai dizer, poxa Leandro, mas isso daí não é gambiarra não? Você tá usando o Raspberry Pi, que é uma peça pronta. Aí sim ia ser uma versão caseira de verdade. Porque se eu fosse correr atrás das peças de computador necessárias para montar esse bar top, eu ia gastar o mesmo preço que eu gastaria para comprar um Raspberry Pi. Além disso tudo, o Raspberry é pequeno e vai ocupar bem menos espaço do que se eu usasse uma placa-mãe. Para alimentar o Raspberry Pi eu vou usar esse cabo aqui de carregador de celular. Eu já tirei a parte USB dele e só vou usar essa parte aqui do micro USB. E o que acontece? Geralmente o cabo tem 4 fios. Como você pode ver aqui, nós temos 4 fios, o fio vermelho, branco, amarelo, eu acho que isso aqui é amarelo, não sei, e o fio preto. Nós só vamos usar os 2 fios de alimentação, que são os fios preto e vermelho. O resto eu vou cortar. E agora basta soldar na fonte ATX, obedecendo a ordem, que aqui está bem fácil. Na fonte ATX também tem um fio vermelho e um fio preto, que entrega 5 volts. E é isso que eu vou fazer, soldar nos fios vermelho e preto. E assim que ficou a parte interna do nosso bar top. Coloquei o potenciômetro por dentro mesmo, porque eu não pretendo ficar ajustando o volume toda hora. Eu vou colocar ele num volume audível, vamos dizer assim, e deixar aqui. Qualquer coisa eu ajusto. E desse lado nós temos o Raspberry Pi, naquela estrutura que eu montei, com uma ventoinha. Eu fiz até um furo aqui na lateral. Não consegui fazer um furo do tamanho da ventoinha, porque infelizmente eu não tenho uma serra com o tamanho suficiente, mas eu acho que isso não atrapalha não.
A minha ideia é cobrir esse furo com essa... com esse negócio aqui de cozinha que sobrou aqui, que eu catei da Dona Maria, vamos dizer assim. Eu vou aumentar os furos e vou parafusar aqui do lado. É gambiarra, galera, não tem jeito não, é gambiarra mesmo. E esse é o nosso arcade barra bar top, totalmente caseiro e o melhor de tudo, com fichas ilimitadas. Eu posso colocar quantas fichas eu quiser para jogar os jogos que eu mais gosto. Eu coloquei vários jogos aqui, como por exemplo de Neo Geo, Nintendo 64, se eu não me engano eu coloquei alguns, sim, coloquei. Temos aqui de Mega Drive, só uns 1237 jogos de Mega Drive. Também coloquei de Atari, não sou muito de jogar Atari, mas coloquei também. O que eu gosto mesmo é de arcade. Eu coloquei um jogo só, que é o jogo que eu mais gosto. Eu preciso instalar mais alguns. E coloquei também de Super Nintendo. Coloquei só 2.560 jogos. Eu vou mostrar para você o jogo de arcade, que é o famoso Cadillac and Dinosaurs. Eu acho que é assim que pronuncia. Para esses jogos aqui que são mesmo a cara de um arcade, que você tem que colocar uma ficha, eu coloquei os dois botões aqui da frente para ser configurados para isso. Então esse primeiro botão eu coloco crédito. Não sei se você está vendo aqui pequenininho, créditos, ó. E aqui eu dou start no jogo. Selecionei o personagem e vambora jogar. E para voltar ao jogo eu aperto os dois juntos. Aí ele sai da ROM que ele estava funcionando. Vamos testar os jogos de Super Nintendo. Deixa eu ver se eu tenho um clássico aqui. Seria Super Mario World. Cadê? Super Mario World. Super Mario World. Cadê? Tá aqui. Esse já não precisa colocar crédito, né? Que é um jogo de Super Nintendo comum. É meio estranho jogar um jogo de Super Nintendo nesse controle aqui, mas tudo bem. Eu lembro que eu jogava quando era criança nos arcades da vida que tinha aí por tempo. Você colocava uma ficha e jogava por... sei lá, meia hora, 20 minutos, não me lembro. Mas até que é bem divertido jogar por aqui. É só com o tempo pegar o jeito que dá certo. Vamos ver uns jogos de... Cadê? Mega Drive. Vamos jogar Sonic. E aos 45 minutos do segundo tempo me surgiu uma ideia. Por que não colocar um adesivo em volta do bar top para deixar ele mais personalizado? Então eu comecei a procurar alguns adesivos personalizados bem grandes, tipo um papel de parede, por exemplo. E meu amigo, como que eu me decepcionei quando eu vi que o preço tava meio salgado. Mas eu encontrei uma solução no melhor estilo criadores de gambiarras, que foi usar isso daqui, que é uma embalagem para presente. É tipo uma bolsa grande que você coloca o presente dentro e amarra. E eu achei essa daqui personalizada dos Vingadores. E eu falei, por que não, né? E aqui não tem muito segredo não. Eu basicamente passei cola e depois coloquei o papel por cima. E retirei o excesso usando uma lixa para madeira. E o resultado é esse que você vai ver agora.
Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou mesmo, não esquece de deixar aquele like, beleza? Valeu e até a próxima gambiarra!